Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. A segunda parte da série Escândalos. E eu já quero que você, por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, do versículo 6 ao versículo 9. Semana passada foi a primeira parte da série Escândalos. Hoje é a segunda e próxima semana, próximo domingo, é a terceira parte. A gente encerra esta série. Mas olha, Deus tem coisas preciosas para nos falar nesta noite. Você abriu Mateus capítulo 18, a partir do versículo 6 ao 9. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que eles venham. Mas ai de quem é responsável por eles. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. Versículo 9. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que, tendo os dois, ser lançado no inferno de fogo. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em um nome santo do teu Filho Jesus, nós nos aquietamos agora diante de Ti e te pedimos, fala conosco, Senhor, mediante a Tua palavra, Tu que és bispo e pastor de nossas almas. Tu tens a primazia, Senhor. Sabemos que Tu se encontra presente na congregação dos santos. Fala conosco. Fala com a tua igreja, que a tua igreja quer te ouvir, em nome de Jesus. Na primeira parte da série Escândalos, nós falamos sobre o objetivo do escândalo. Qual o objetivo do escândalo? Você lembra? O objetivo do escândalo é conduzir-nos ao erro, é nos levar ao pecado. Isso mesmo. O escândalo, ele traz uma objetividade, que é nos conduzir ao erro e nos levar para o campo do pecado. Vimos também que o escândalo é nocivo, exatamente, é nocivo e que não há decência no escândalo, ele é vergonhoso. Tratamos também da nossa necessidade da paciência para lidar com o escândalo. Lembra que eu citei até primeiro capítulo de Tiago? Vamos abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Capítulo 1 de Tiago, onde Tiago vai apresentar os benefícios das provações. Eu quero dizer para você que está passando por provação, eu quero dizer para você que está passando por luta, que existem benefícios para você. Deus está extraindo o melhor de você, para colocar você aonde você sempre sonhou, mas do jeito dele, conduzido por ele. Porque há benefícios na provação,
Então vamos ver, Tiago capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Tiago, capítulo 1, versículo do 2 ao 4. Falamos do incompassivo e do compassivo. Aprendemos que perguntas às vezes são mais reveladoras do que respostas. Temos que ficar atentos com as perguntas que nos fazem. Por quê, pastor? Porque existem perguntas que são mais reveladoras do que respostas. Você já viu algo que você não entendeu? Algo que você não compreendeu? Algo que você forçou a sua mente, mas você não entendeu? E você, Senhor, eu não estou entendendo, me diz o que é que está acontecendo, por que está acontecendo isso? Aí você diz, está certo. Aí chega um dia que você aquieta seu coração e diz, não, quando eu estiver face a face com o Senhor, eu vou perguntar para Ele. Então é melhor você ficar atento, porque existem perguntas que são mais reveladoras do que respostas. Às vezes a pessoa está perguntando algo a você, ela já está dando a resposta que você queria, e a gente não se atenta nisso. Queremos, ansiamos, desejamos, anelamos por respostas, e fazemos perguntas, e dentro, inserido no escopo, no centro da pergunta, estão as respostas, e a gente fica a ver navio. Mas aquiete seu coração, porque Deus é tremendo. Vimos o preço que o servo mau pagou por ter usado de incompassividade com o seu conservo. Porque o que foi que aconteceu? Ele foi perdoado. O rei perdoou toda a sua dívida. Ele sai alegre, ele sai exultando. O que é que acontece? Logo em seguida ele dá de cara com seu conservo, que devia uma quantidade inferior ao que ele devia ao rei, e ele coloca o seu conservo na prisão até ele pagar a dívida. O que é que ele é? Incompassivo. Ele não usa de compassividade. E vendo os servos daquele rei, se desagradaram e foram dizer para o rei. O rei mandou trazer ele e colocou ele na prisão até ele pagar a dívida que ele devia para o rei. Na segunda parte da série Escândalos, veremos que Jesus está usando uma linguagem extravagante para destacar a questão do efeito eterno do escândalo. Você sabia que o efeito do escândalo, ele é eterno? Um escândalo, ele pode levar você para o inferno. Um escândalo, se você não vigiar, você chega até a apostatar da fé. Um escândalo tira você do lugar que jamais você deveria sair. Você tem que ter cuidado aonde você está colocando seu ouvido, onde você está sentando seus olhos, onde você está colocando seu coração, porque de repente você pode ser ceifado. Você vem construindo uma vida à base de decisões acertadas, na presença de Deus. Você vem negando a sua carne, você vem negando tudo aquilo que você mais desejou, para fazer a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável. E de repente você vira os olhos para um escândalo e você perde tudo aquilo que foi construído ao longo dos anos. Você joga tudo fora. E Jesus,
Ele está usando uma linguagem extravagante para destacar a questão do efeito eterno do escândalo, e que o julgamento sem misericórdia, o preconceito irracional pode trazer sobre os outros. Você entendeu isso aí? O efeito do escândalo eterno é eterno. O efeito eterno do escândalo, quando você julga, quando você não tem misericórdia, quando você aponta, quando você condena os outros. Jesus está dizendo que esse efeito, ele vai ter um efeito eterno. Ele vai ter resultados danosos, ou trará vida ou trará morte. Mas o que dizer de uma visão relaxada? O que dizer de uma visão relaxada? Se um irmão ou uma irmã se desviar, deixar, esquecer os preceitos e os mandamentos do Senhor e vai embora, o que fazer? O que fazer? Devemos simplesmente adotar o jargão: somos pecadores mesmos. Não vai fazer nenhuma diferença não. Ela ou ele não queriam nada, nunca se envolveu na obra, nunca fez nada, deixa aí. Será que é isso? A igreja deve se tornar um pai permissivo e tolerante só porque é proibido proibir? Vou perguntar para você novamente. A igreja deve se tornar um pai permissivo e tolerante com o pecado só porque é proibido proibir? Não, amado, não. Absolutamente não. Não. Se seguirmos os caminhos e os passos de Jesus, Ele vai nos dizer: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Você tá notando que por causa de uma atitude, de uma secura de coração, de uma indiferença, de uma falta de capacidade, o irmão pode ir para o inferno? O irmão pode se perder totalmente? Porque você não seguiu na direção do perdão? Porque você não seguiu na direção de: meu irmão, vem cá, eu quero falar, eu quero ter um particular com você. Entra aqui, senta aqui, senta aqui. Quer um copo d'água, quer um cafezinho? Você, quando chega numa empresa que não é relaxada, que é bem organizada, o funcionário chega lá: você quer um cafezinho? Você quer um pouco de água? Vem logo servir você, amado. E é assim que você tem que fazer: chegar na casa do irmão, quero falar com você, convida o irmão para vir na sua casa, convida o irmão para vir na sua casa. Quando ela chegar ou ele chegar, você: senta aí, meu irmão, você quer um cafezinho? Você está com sede, quer tomar água? Você quer comer alguma coisa? Você quer comer uma buraquinha da pastora? Quer tomar uma sopinha? Mas você não deve se omitir, porque se você se omitir, você está sendo conivente com o descrédito, com o pecado, com a vida daquela pessoa sem graça, decaída da graça, seguindo para o abismo, para a perdição. Em outras palavras, Jesus está nos dizendo que não é necessário desprezar o pecado ou fechar os olhos para ele. Você precisa conversar com a pessoa a respeito do problema. Olha para cá, vou repetir novamente. Você precisa conversar com a pessoa a respeito do problema.
você não pode deixar passar despercebido. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Apóstolo Paulo vai dizer: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Olha, interessante, amados, é que Pedro percebeu imediatamente aonde Jesus queria chegar e perguntou: mestre, quantas vezes tenho de perdoar o irmão que me prejudicou? 7? Jesus respondeu: 7 é pouco, Pedro. Tente perdoar 70 vezes 7. Ai, ai, ai. Agora, quando a gente ouve Jesus falar isso, corremos o risco de entender que Jesus está estabelecendo um padrão. Não é, amados, 490 vezes. Não é. Jesus está mostrando para nós a infinitude da sabedoria, do perdão, da misericórdia, que devemos seguir, que devemos ir em direção ao coração dele. Amém? Então, a segunda parte da série Escândalos, eu estou chamando de não subestime o inevitável. Diga comigo: não subestime o inevitável. O que é não subestimar o inevitável? É aquilo que vem, amado. É aquilo que vai acontecer. E não, então não subestime, vigie, guarde a sua mente, guarde o seu coração, porque o inevitável virá. Mateus capítulo 18, versículos 6 a 7. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7. Percebemos que o texto faz referência a um destes pequeninos. Você viu o que Jesus disse? Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creia em mim. Essas são as palavras de Jesus, mas podemos aplicar esse contexto para o crente, para o novo convertido, para um relacionamento dentro da igreja local. Sim, claro, isso se aplica muito bem a todos nós que um dia decidimos entregar a nossa vida a Jesus, para que Ele fosse o nosso único e suficiente Salvador. Então isso se aplica à igreja local, isso se aplica à sua vida, isso se aplica à minha vida, amados. Devemos ter o cuidado para não sermos veículos
veículo de escândalo. Devemos ter o cuidado para não sermos veículo de escândalo ou veículos de escândalos. O próprio Jesus nos adverte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. Versículo 7. O terrível julgamento que aguarda aqueles que prejudicam a fé de um cristão, de uma mulher, de um homem, na congregação local, alguém que faz parte de uma família espiritual, foi dramatizado por meio de uma comparação. Jesus fez uma comparação, qual foi? Pedra de moinho, literalmente pedra de asno. A grande pedra superior do moinho movida pelo asno. Você sabe o que é um asno? Vem do latim asinus, que quer dizer jumento, que quer dizer burro. Então, essa pedra era tão grande, ela é tão pesada, que precisa de um asno para puxar ela, porque um homem sozinho não consegue puxar essa pedra. Por isso que ela é chamada pedra de asno. Então ela é puxada, ela é arrastada por um burro ou por um jumento. Então dá para imaginarmos o tamanho dessa pedra. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 28 a 33. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Versículo 30. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que ninguém te pergunte. Por isso cremos que de fato viestes de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículos 28 a 33. Se prestarmos bem atenção, quando Jesus se refere a escândalos, ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Versículo 7, parte A. O que está acontecendo? Jesus está dando ênfase ao mundo, ao sistema desse mundo. Ele está entregando a perversidade, a maldade, a capciosidade, tudo que existe de mal dentro de um sistema decaído. Em sua maioria, em grande escala, o crente está inserido, envolvido no sistema deste mundo globalizado. Peraí, pastor, você pode muito bem olhar para mim agora e dizer: pastor, o crente está envolvido com o mundo? Sim, amado, sim, em sua maioria e em grande escala, o crente está inserido e envolvido no sistema de um mundo globalizado. Como assim? Primeiro, você trabalha. Quem já ouviu a expressão: o trabalho dignifica o homem? Realmente, o trabalho tem o poder de dignificar o homem e mostrar a essência do seu valor na sociedade. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus: amar uns aos outros.
E na verdade, vocês estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente. Olha o que é que vai acontecer, ó. Cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos. Amados, a Bíblia não deixa aresta para nada. Como ordenamos para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venha precisar de nada. Então, o que é que Paulo faz? Ó? O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele pega o trabalho do homem, do trabalhador, e ele eleva ao nível do amor. É incrível. Ele diz, olha, quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus para amar uns aos outros. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de tudo, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de todo o seu coração e com toda a sua alma. O segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, amar o seu próximo como a si mesmo. Então, se você não ama uns aos outros, você não está cumprindo o segundo mandamento. E tem mais. Jesus diz que nós seremos conhecidos como seus discípulos quando o quê? Quando amarmos uns aos outros. E Paulo vai trazer isso para o âmbito do trabalho. Aí ele diz: porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Olha aí, deem frutos que permaneçam. Se arrependam dia após dia, negue o seu próprio entendimento, negue a sua carne, mas progridam. Aleluia. E se empenhem por viver tranquilamente. O que é viver tranquilamente para você? É ter em abastança? Para mim não. Viver tranquilamente é o que eu ter todo dia para comer na minha mesa, com a minha família. É que eu tenha para dar para o meu irmão e não emprestar. É que eu tenha para estender a mão ao necessitado, ao carente, aquele que está faminto, aquele que está sedento, aquele que está necessitando de uma mão para que o levante. Muita gente, muitas mulheres, muitos homens só precisam que você estenda a mão. Muitos só precisam você dizer assim: olha, Jesus te ama. Pronto, transformou a vida daquela pessoa. O dia, a semana, o mês, o ano, e assim aquela vida foi impactada por um simples Jesus te ama. Simples. Você acha pouca coisa o nome de Jesus? É não, amado. É o nome que está sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse nome é poderoso. Você pode glorificar a Deus, você pode dar um brado de vitória. Aleluia! Oh Deus poderoso! Então veja bem, primeiro você trabalha, segundo, você se relaciona. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é que Jesus está dizendo? Obras maiores vocês farão em meu nome. Em meu nome vocês vão superar toda aflição, vocês vão superar toda tristeza. Em meu nome vocês farão coisas grandiosas.
em meu nome. Ou você não entendeu ainda a essência do meu nome? Eu creio que você, que faz parte da igreja Caminho de Santidade, você já entendeu a essência do nome de Jesus. O nome que é santo, o nome que é poderoso. Você só conseguirá vencer os obstáculos e aflições deste mundo se você se relacionar com o mundo pelo qual você está inserido. Você sabia? Você entendeu ou você quer que eu repita? Você só vai conseguir, viu, Cida? Você só vai conseguir superar, sobrepor, vencer os obstáculos, as aflições que você passa no dia a dia, na sua vida, se você se relacionar com o mundo que você está inserido. Se você entrar na caixa preta, se você se isolar, se você for para a casa do coitadinho, você vai sucumbir. Não tem bom, porque é lá onde o diabo está. É lá onde o adversário de Deus se encontra, esperando para destruir, para matar, para roubar e para destruir tudo que existe na sua vida. Você pensar que está abafando, você pensar que está tudo bem, ele vem e ceifa. Não pense que Deus não vê o que você está fazendo. Não pense. Não se engane. Você acredita que existe um fenômeno? Não sei se é um fenômeno. Eu vou chamar isso de fenômeno, tá? Que eu estou ficando assim. Olha que eu não me pressiono com pouca coisa. Eu não me empolgo com pouca coisa. Mas você não se empolga, pastor? Não, porque eu já fui muito empolgado. Mas eu fui em excesso empolgado. Tudo me empolgava. Mas algo tem me chamado a atenção. E esse algo que está me chamando a atenção está me levando a compreender outras coisas que eu vivi em outro tempo. É que existem pessoas que mentem tanto, que elas acreditam que estão dizendo a verdade. E no meu devocional com Deus, no meu tempo sozinho com Deus, na minha caminhada com Deus, eu estou percebendo que isto agora está acontecendo dentro da igreja, mais acentuado, que as pessoas estão mentindo e sorrindo para a sua cara, mas para elas estão dizendo, eu estou certo. Isso é a verdade. Isso é verdade. Eu me encontrei novamente na essência de realmente quem eu era, que eu não sabia mais quem eu era. Eu sei quem eu sou. É isso aí. Eu sei onde estou, sei o que estou fazendo, sei para onde estou indo e sei com quem estou indo. Mas eu não sabia mais quem eu era. E isso é importante, de você saber quem você era. É importante porque o que você era, o menino que estava lá em Macau, pé de canela cinzenta, preto, só tinha os olhos de branco, as bolas dos olhos de branco, magro, feio, ele sempre vai existir, amado. Ele sempre vai existir. O que você foi na sua vida, lá na sua infância, você não vai se desvencilhar nunca, você não vai jamais se livrar. É a sua essência, é o seu DNA, é a sua história. Se houve escândalos, ficou no passado. Você não deve mais ficar remoendo. Você tem que ver o valor que você tem. Você tem que ver como Deus olha para você hoje. Você deve enxergar quem de fato é você em Cristo. E pare de estar ouvindo vozes que diz que você não tem valor, que você não vale nada. Você tem valor sim, queira o diabo ou não. Você tem um valor e o seu valor é sangue.
do puro Cordeiro, do santo Cordeiro que tira o pecado do mundo. O segundo é que você se relaciona. Então, se você se relaciona, você está no mundo, você faz parte desse mundo, só que você não é do mundo, você é peregrino. No entanto, você tem que terminar a faculdade, tem que ralar para terminar a faculdade, você tem que visitar os seus clientes. Então veja bem, e nesse meio relacional, porque você trabalha, você se relaciona. Por exemplo, o chefe do seu setor de trabalho é um criqui que não larga do seu pé. É uma discrepância, ele diverge de tudo, ele é do contra. Tem mais, ele é contra até a sua maneira de ser, o perfil da sua vida, até mesmo a sua opção religiosa, opção de estilo de vida, ele é contra. Mas você precisa honrá-lo, você precisa se submeter, porque se você não honrar e se você não se submeter, você vai estar quebrando uma lei espiritual. Você vê como é sério? Quando Deus Pai, quando Deus diz que nós devemos nos submeter à liderança constituída por Ele, Ele não diz no texto que é boa ou que é ruim. Ele diz que você tem que submeter. Então, submeta-se, tá? O terceiro, você é um instrumento. Você lembra? Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Olha aí, ó. Diante de quê? Que é gentios? Do mundo, amado, das nações. Gentios somos nós que fomos alcançados pelo Evangelho, que Deus colocou na boca de Paulo e separou para ser o apóstolo dos gentios, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. Mesmo sendo sabedores que não somos deste mundo, mas estamos neste mundo para cumprirmos uma missão. Qual a missão? Você sabe qual a missão que você tem que cumprir aqui? A missão, amados, é anunciar as boas novas de Cristo. Um líder bem expressivo, mundialmente, passou por um momento muito delicado na sua vida ministerial e, consequentemente, no seu ministério. Por quê? Porque ele se tornou motivo de escândalo involuntário. Mas o que é motivo de escândalo involuntário, pastor? É quando a pessoa não tem intenção de fomentar ou de fazer um escândalo. Ele tinha certeza que Deus estava falando com ele. E realmente Deus estava falando com ele até certo ponto. E ele vai e faz algo que ele entrou em parafuso, ele entrou em pane, amados. Tinha uma família que tinha um filho de 14 anos, e esse filho começou a ter problemas de saúde. Tem problema de saúde, e os seus pais levaram-no a um médico muito experiente nessa área, especialista naquela área que ele estava sofrendo. O corpo dele estava desfalecendo, ninguém sabia o que estava acontecendo. Levaram a vários médicos e ele começou um tratamento. Certa noite, no culto de oração, ele está ministrando e ele percebe o Espírito Santo falar com ele naquele momento, dizendo o seguinte: chama o garoto.
e chama os familiares, os obreiros e os presbíteros para orar sobre o garoto que eu vou fazer uma grande obra. Ele ouviu Deus falar com ele. Ele prontamente chama o menino, o rapaz de 14 anos, chama sua família, chama os obreiros da casa do Senhor, e ali pede óleo e começa a orar e ungir o menino com óleo. E realmente naquele momento foi um mover assim, tremendo, algo impactante. Quando ele terminou de orar, quando ele terminou de fazer o que Deus havia mandado ele fazer, ele olhou para os familiares, para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, até os avós estavam presentes. Ele disse: está aí, o menino está curado, em nome de Jesus. Para todo o remédio que ele está tomando. Amados, para a surpresa dele, 3 dias depois, o menino veio a óbito. O menino morreu. E ele entrou em pânico. Ele disse: eu não entendo. Tu falaste comigo, Senhor. Eu ouvi a tua voz. Foi tu que mandou eu chamar a família, mandar chamar os obreiros, mandar chamar a criança e ungir com óleo que tu estaria fazendo uma grande obra. Amados, ele entrou dentro de um quarto e desistiu do ministério. E já estava mais de mês, entrando para 2 meses, 3 meses, ele barbudo, já fraco. E a mulher dele ia levar água, levar comida, e ele não queria. Ele disse: eu só saio daqui quando Deus falar comigo, porque foi Ele que falou comigo. A única coisa que ele ainda fazia era beber água. Ele estava orando: Senhor, por que tu fez isso comigo? Senhor, eu tenho certeza que foi a tua voz que eu ouvi. Aí aquela voz disse: realmente, fui eu que falei contigo. Você não tinha como confundir a minha voz. Eu falei com você. Eu mandei você chamar o garoto, os familiares, os obreiros, e ungir ele com óleo, que eu estaria fazendo uma grande obra. Só que você esqueceu de uma coisa: eu não mandei você parar os remédios. Está vendo, amados, o detalhe? Deus não disse para ele que era para dizer para a família retirar os remédios da criança. Então, quando alguém chegar na sua casa, que seu filho ou sua filha, você estiver na urgência, porque você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem obreiros, você tem liderança, mas se for numa urgência e alguém orar pelo seu filho e dizer assim: tira o remédio, não tem mais, que Deus curou, não entra nessa. Deus, ele faz a obra completa, mas Deus tem princípios, e quem quebra princípios é quebrado por eles. Se levante daí e vai cuidar da obra que eu separei para você. Ele levantou-se e foi trabalhar, tomou um banho, fez a barba e foi trabalhar. Por quê? Porque ele foi perdoado por Deus. E o que é você receber o perdão de Deus e ainda não se perdoa? Deus não quer olhar para você, identificar como a ovelha negra, a ovelha rebelde. Ele quer olhar para você
e perceber no seu coração uma pessoa quebrantada, uma pessoa transformada, e aceitando e vivenciando a sua vontade mediante a sua palavra. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aleluia. João capítulo 17, versículo 15 a 19. Olha o que João está falando nesse capítulo 17. Que Jesus disse que não pede somente por aqueles, somente pelos discípulos dele, mas ele disse: eu peço também por aqueles que ainda irão crer em mim, através da palavra que vocês falarem. Ele estava falando de quem? Estava falando de você. Estava falando de mim, amado. Estava falando de nós. Fomos alcançados através da palavra de Deus, através do Evangelho do Senhor. Muito embora seja inevitável que venham os escândalos, fazem parte da disciplina de Deus para a moldagem do caráter dos crentes. O ofensor humano é moralmente responsável por sua culpa. Escapatória. Fez o escândalo, fez os outros pecar, fez os pequeninos pecarem, foi veículo do escândalo, foi motivo de fazer com que os pequeninos pecassem. Se prepare, amado, porque naquela época a pedra de asno, a grande pedra de moinho, agora ela vem com outra figura. Mas que você paga, que eu pago, que nós pagamos, não tenha dúvida. O que eu entendo e compreendo é que devemos cuidar e proteger uns dos outros. Devemos ter em mente que temos um Deus que tem se revelado através da sua palavra, através do nosso tempo sozinho. Escândalos. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia.